Pois bem, irmãos, estamos aqui mais uma vez para esclarecer as revelações dos mistérios e segredos de Deus por meu intermédio nos dias de hoje, principalmente no que diz respeito ao selo de Deus, ao selo do Deus vivo, ao selo do Deus vivo, para esta igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias. Portanto, como são várias informações, então eu coloquei um pouco, né, no papel, porque a humanidade hipócrita, corrupta ou idólatra, essa mesma humanidade, ela está morta espiritualmente. E semelhante a alguém morto, patológico ou fisiológico, biológico, nunca vai entender os mistérios e os segredos de Deus por meu intermédio em nossos dias. Portanto, eu vou citar aqui um pouco do que foi escrito por mim mesmo, né, sobre o selo do Deus vivo antes do fim do mundo ímpio. Ou seja, antes do grande e terrível dia do Senhor, então a igreja de Cristo deve ser selada. A igreja de Cristo deve ser batizada com o novo nome do Pai, né, herdado ao Filho pelo próprio Filho nos dias de hoje. Então, para que vocês venham compreender, antes de mais nada, leia o que Deus determina por meu intermédio em nossos dias, né? Através de Apocalipse 7:2, o anjo, o servo de Deus, com o selo do Deus vivo, a lei de Sião, para esse tempo ou época. Então, para você que está morto espiritualmente e não consegue entender nada, porque não pratica a santificação, não pratica a purificação do pecado ou do pecador, conforme o selo de Deus, a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião por meu intermédio, né? Antes de falar abobrinhas, antes de escrever ou falar qualquer merda, né? Tome atento do que você anda falando ou escrevendo contra a minha pessoa. Portanto, antes de mais nada, você vai ler Apocalipse 7:2, Apocalipse 9:4, Apocalipse 14:1 e Apocalipse 22:4. Então você tem aqui pelo menos 4 versículos. 4 versículos. E se refere ao selo de Deus por meu intermédio, escrito na fronte, na memória, em nossos dias. Então você vai ler Apocalipse 22:4, Apocalipse 9:4, Apocalipse 14:1 e Apocalipse 22:4. Tá? A imutável e indivisível palavra do Senhor vai falar sobre o selo de Deus por mim mesmo em nossos dias, né? Portanto, após você ler esses 4 versículos, talvez você possa escrever, né? Talvez você possa falar ou escrever algo sobre este ministério bíblico ou profético de Deus por meu intermédio nos dias de hoje, já que tanto o trigo quanto o joio, ainda juntos e misturados em toda a terra nos dias de hoje, todos estão mortos espiritualmente. Queira você entender ou não, eu não tenho culpa. Todos estão mortos espiritualmente. Todos, eu disse todos, permanecem velhas criaturas, até que venha o selamento, até que venha o batismo, porque só depois do selamento da igreja de Cristo, ainda no deserto, junto e misturado com o joio, só depois do selamento
Só depois do batismo, então, virá o primeiro ai. E só depois do primeiro ai, da grande tribulação de 3 dores, então virá a ressurreição para a igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. Portanto, sobre o selo do Deus vivo, por mim mesmo, por meu intermédio, antes do fim do mundo ímpio, nos dias de hoje, né? Veja se você, né, tem a coragem de pelo menos ler Apocalipse 7:2, Apocalipse 9:4, Apocalipse 14:1 e Apocalipse 22:4, né? Um outro detalhe é sobre o 7º dia de sábado, ocorrido no dia 14. Hoje é dia 16. Hoje, uma suposta quarta-feira. Hoje, na realidade, é o 2º dia da primeira semana do 10º mês de Tebete, conforme a imutável palavra de Deus. Por quê? Porque o 7º dia de sábado da criação de Deus, por meu intermédio, através da imutável e indivisível palavra de Deus, não é o 7º dia de sábado de Satanás e do diabo, por meio de todos vós mortos espiritualmente. Por exemplo, na segunda-feira passada, dia 14, né, na segunda-feira passada, ocorreu o 7º dia de sábado. Hoje, dia 16, é o 2º dia da primeira semana do 10º mês de Tebete. E na próxima segunda-feira, ocorrerá o 7º dia de sábado da criação, conforme determinou Deus, através da sua imutável palavra, por meu intermédio em nossos dias, fazendo uso deste calendário profético de Deus nos dias de hoje. Porque o 7º dia de sábado do Senhor, né, através deste calendário perfeito, profético e eterno, o 7º dia de sábado de Deus é conforme as fases da lua. O 7º dia de sábado do Senhor está relacionado com o selo de Deus, a lei de Sião, o novo nome do Pai, herdado ao Filho pelo próprio Filho. Então, por esta razão, eu venho de pronto esclarecer, né? Porque o Senhor disse ou deixou escrito que no último dia Ele haverá de ressuscitar a igreja de Cristo, ainda no deserto, nos dias de hoje. No entanto, ocorre uma questão, uma pergunta: qual é o último dia, né? Qual é o último dia de cada semana? É evidente que é o 7º dia, é o sábado. Porém, este sábado do calendário gregoriano ou judeu de Babel, é um sábado contaminado e corrompido, é um sábado maldito. Porque o sábado de Deus, o 7º dia da criação, o 7º dia de sábado da criação, caiu no dia 14. Porque houve aí um eclipse solar total. Se vocês não estivessem mortos espiritualmente, deveriam entender ou saber que um eclipse solar total, ele só ocorre na lua nova. Então, como vocês estão mortos espiritualmente, é uma desgraça, uma miséria. Porque aquele que está morto espiritualmente é pior do que aquele que já morreu patologicamente, fisiologicamente ou biologicamente. Porque cheios da desgraça, da cobiça, da mentira e do engano, né? São os vagabundos de merda que nada sabem e só servem para atrapalhar a vida dos outros.
Então, o selo do Deus vivo, por meu intermédio, é a obediência absoluta e incondicional à lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, né? Mas é também a imutável palavra de Deus por meu intermédio, porque estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados em toda a terra, em nossos dias desde ontem, desde quando Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, logo todos estão mortos espiritualmente. Parece que tem vida, né? Suspiram o ar, mas estão mortos espiritualmente. E na condição de morto espiritual, não sabe de porra nenhuma. E ficam, né, perturbando a vida de quem quer entrar ou herdar o reino dos céus. Então, um aviso a todos vós, e todos vós estão mortos espiritualmente, segundo determina a imutável palavra do Senhor, né? Diante do Espírito de Deus sobre mim, toda a boca permaneça fechada. Toda a boca permaneça calada. Por quê? Porque está morto espiritualmente. E estando morto espiritualmente, não sabe de porra nenhuma. Não sabe de nada. Não sabe de nada. Porque o homem espiritual, ou o Espírito de Deus por meu intermédio, ninguém consegue discernir. Pelo menos aquele que está morto espiritualmente, todos estão mortos espiritualmente, não consegue discernir nada. E continua feito uma galinha tonta, uma galinha vadia e tonta, né? Sem cabeça, sem direção. Por quê? Porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos. Portanto, o selo do Deus vivo por meu intermédio, não deixa de ser a obediência absoluta e incondicional à lei de Sião, e toda a imutável palavra de Deus por meu intermédio em nossos dias. Portanto, quando o Senhor Jesus, prestem bem atenção, quando o Senhor Jesus disse que haveria de ressuscitar o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ainda no deserto, no último dia, a primeira questão é: qual é o último dia da semana, se não o sábado? Por esta razão eu fui o primeiro ressuscitado de Deus para levar as revelações dos mistérios e segredos de Deus, né, a todos vós. Então, se o Senhor vai ressuscitar a igreja ou o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias, isso deve ocorrer no último dia, no 7º dia de sábado. Todavia, vocês estão seguindo a um guia cego, né? Vocês estão seguindo a um guia cego, até porque tanto o 7º dia de sábado do calendário gregoriano, quanto o calendário judeu da grande Babilônia, de Jerusalém, de Judá ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Ambos os calendários é uma maldição do diabo sobre todos. Ou seja, se o Senhor deixou escrito que haverá de ressuscitar a sua igreja no último dia, logo surge a questão, a pergunta: qual é o último dia da semana? Qual é o último dia da semana, se não o 7º dia de sábado? O 7º dia de sábado. Todavia, o 7º dia de sábado do calendário gregoriano e o calendário do calendário judeu de Babel é uma desgraça só, é uma merda só. Por quê? Porque o 7º dia de sábado do calendário gregoriano, né, caiu 2 dias antes do dia 14. O 7º dia de sábado
o sétimo dia de sábado do calendário profético ou espiritual de Deus por meu intermédio, conforme a sua imutável palavra, né, está caindo na segunda-feira, projetando que agora vai cair novamente na segunda-feira, dia 21. Dia 21. E então, se o Senhor não me enviasse e não me ressuscitasse, em primeiro lugar, antes do trigo, da primeira ressurreição espiritual para o trigo, então todo mundo estaria ferrado. Todo mundo estaria fudido, estaria ferrado. Porque quando o Senhor Jesus deixou escrito que haveria de ressuscitar os seus escolhidos nos últimos dias, está todo mundo sendo enganado, roubado e usurpado, e está todo mundo praticando o ensino e o aprendizado errado. Porque o sétimo dia de sábado, o último dia em que Deus deve ressuscitar a igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias, certamente não foi, não é e nem será esse sábado contaminado e corrompido, né, ocorrido 2 dias antes do dia 14. O sábado do diabo e de Satanás, o sétimo dia de sábado do diabo e de Satanás, caiu no dia 12. No dia 12, 10 mais 2. No dia 12 de dezembro, agora passado, hoje é dia 16. No dia 12 estamos com 4 dias. No dia 12 de dezembro, né, um suposto sétimo dia de sábado, ali não foi o sábado de Deus, conforme o seu calendário perfeito e eterno. Então, mesmo que as pessoas não estivessem morto espiritualmente, né, mesmo que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda não estivesse, mesmo que não tivessem mortos espiritualmente, então, quando Deus trouxer o seu juízo, ele vai trazer em um sábado. Como assim em um sábado? Porque o que ocorreu dia 14 agora, né, de dezembro, certamente ocorrerá no dia da ira e da vingança do Senhor. Todavia, isso só vai ocorrer depois que o povo de Deus for selado, seja com a lei de Sião, por mim mesmo, seja com o novo nome do Pai, herdado ao Filho, pelo próprio Filho biológico de Davi, em nossos dias, os dias de hoje. Então, existe esta comunhão, há uma ligação entre a imutável palavra do Senhor, com o testemunho de Deus por mim mesmo, por meu intermédio a todos vós, em nossos dias, os dias de hoje.